muito bem-vindas. Hoje nós temos aqui 3 das integrantes do podcast Nada é do Nada. E eu começo fazendo uma apresentação para vocês de quem é a primeira delas para ver se vocês conseguem descobrir qual é. Ela é enfermeira esteta, ela é mãe do Theo, ela venceu o sobrepeso, a baixa estima e a falta de amor próprio. Assim, ela idealizou o programa de emagrecimento Autoestima-se e hoje ela já transborda a vida de dezenas de mulheres em busca da sua melhor versão. Hoje eu vou chamar aqui então a Camila Correia. E aí, tudo bem, Júlia? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tô muito feliz da gente estar, como se diz, colocando, né, pra pontapé inicial aí desse projeto que a gente sonhou tanto. Eu também. Fico até emocionada, viu? Na hora que você fala da gente, assim, de todo o nosso processo, nossa trajetória, a gente se emociona realmente. Mas é pra emocionar mesmo, porque vocês têm histórias incríveis e não é do nada que vocês estão aqui. Sim. Né? Eu vou chamar pra compor também a nossa mesa hoje a Luana Araújo, que ela é analista comportamental, ela é mentora de mulheres, ela é farmacêutica integrativa, ela é apaixonada por suplementação, ela venceu a obesidade, gente, e eliminou até 35 quilos, tem noção? Através da mudança de mentalidade dela. Então hoje ela ajuda mulheres a atingirem esse emagrecimento também. Eu vou chamar aqui com vocês a Luana Araújo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui dividindo essa mesa com mulheres com histórias incríveis. E eu tenho certeza que esse projeto está só iniciando hoje. E é muito gratificante, né, a gente poder viver uma vida com propósito. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar com cada uma de vocês. Tenho certeza que as histórias de vocês vai transbordar muitas pessoas e tem muita gente que vai identificar, né? Cada um com a história de cada uma de vocês. E eu vou chamar aqui a terceira pessoa para compor nossa mesa. Não é porque ela é a última que é tão menos importante, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa muito especial para mim, que tem uma história de vida e de superação incrível. Eu sou muito suspeita para falar dela, mais pra frente vocês vão entender o porquê eu me emociono tanto com a história dessa pessoa. Eu vou chamar aqui ela que é mãe de três crianças, ela é esposa, ela é cirurgiã dentista, ela é autora, gente, vocês têm noção que nós temos uma autora aqui com a gente? Ela é autora e escritora do livro Esperar Nunca Fez Tanto Sentido, e que foi lançado em menos de 30 dias, então assim, além dela ser escritora, ela lançou um livro num tempo assim, recorde. Eu falo que quando a gente tem um objetivo e um propósito, a gente não para até chegar lá, e foi isso que ela fez, e ela vai trazer também aqui pra vocês um pouquinho da história dela. Oi, Júlia, é um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa só com essas mulheres incríveis e lindas. E eu tenho certeza, sim, que a minha história vai impactar aí a vida de muitas pessoas. E eu acredito também num propósito muito maior aí, que é a vontade de Deus, né? Na vida da gente, em tudo que a gente faz. Então, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Então, eu vou começar pedindo para cada uma contar um pouquinho de si, contar um pouquinho para as pessoas um pouquinho da sua história. Então, vou começar pela ordem que a gente tinha feito. Camila, conta pra gente um pouquinho qual que é o seu propósito de vida. Então, meu propósito de vida é a superação. Eu precisei me superar, a superar a mim mesma, a superar as minhas crenças para poder viver o meu propósito. Eu não acreditava em mim, eu venci um sobrepeso, eu eliminei menos de 17 quilos. Amor próprio, eu nunca tinha ouvido falar o que era ele. E eu me reencontrei, a Camila renasceu de novo, o brilho nos olhos nasceu novamente. E com isso, né, com a minha profissão de enfermeira esteta, hoje eu trago isso para várias outras mulheres através do meu programa de emagrecimento, que é o Autoestima-se. Então hoje, graças a Deus, e nada é do nada, tudo tem um porquê na nossa vida, esse projeto não só me transformou, como também transforma a vida de várias outras mulheres com muito prazer. Não sou só um programa, a gente vai muito além disso. É sentar, é entender a mulher, o que ela realmente precisa para poder voltar a viver. Vai muito além da balança. E conta um pouquinho como que foi esse processo seu, como que você teve esse processo também para estar chegando até aqui e hoje tá com esse projeto, né? Então, eu sou mãe do Theo, de 4 anos, e a gente sabe que a gravidez, ela traz pra gente um sobrepeso, né? Então, eu fiquei sobrepeso e fui arrastando esse sobrepeso durante muito tempo. Então, eu me olhava no espelho e não me enxergava. Foi quando estava precisando mesmo, quando eu olhei no espelho e falei, não me reconheci. Foi quando eu dei o start e fui à procura de ajuda. Então, eu procurei a terapia para poder entender quem que era a Camila, para poder voltar ali e viver a vida depois da maternidade.
E eu fui buscar terapia, busquei atividade física e alimentação, que é uma tríade que precisa ser feita, né? A gente não consegue não ter essas 3 coisas juntas. Foi quando eu me reconheci, voltei com a minha autoestima, encontrei o amor próprio e me reencontrei. Então, hoje a gente consegue trazer essas mulheres de volta, né? Que a gente tem muitos obstáculos no meio do caminho. Os processos, nós precisamos viver os processos, sentir o processo, mas saber que ele vai passar e a gente vai chegar onde a gente tanto deseja, que é a conquista, que é a vitória, que é o brilho nos olhos novamente e a vontade de viver de novo. Ai, que lindo. E é nítido a gente ver isso, né? Eu tive a oportunidade de ver fotos, de ver um pouquinho dessa trajetória aí que você teve e é realmente incrível ver o tanto que você mudou, né? Sim. Eu só queria saber, assim, qual que foi a virada de chave que fez você mudar, enxergar o seu propósito, até mesmo para poder ajudar outras mulheres. Qual que foi essa virada de chave aí na sua vida? Foi quando eu entendi que eu merecia mais. Eu Uau, aceitava muito né? pouco. Uau, meu Deus. Eu aceitava muito pouco e eu não sabia o que era merecimento. Quando eu comecei a enxergar que eu merecia mais, foi onde eu transformei a minha vida. Então, hoje eu mereço muito mais. Hoje eu não aceito migalhas, hoje eu não aceito pouco. Hoje eu mereço muito e vou em busca desse muito. E mostro esse muito para as várias outras mulheres. Então, não ficou só para mim. Né? Hoje eu tenho uma tatuagem no meu corpo que é do Altímice, que é para eternizar mesmo o que eu vivi. Do pouco, de entender que a autoestima não é só olhar no espelho. Ela é dentro de você. Eu precisei me enxergar lá dentro, me juntar os meus caquinhos mesmo lá dentro. E falar, Camila, agora você vai se transformar, agora você vai viver uma outra vida com outros olhos. Ai, que lindo ouvir isso. E eu tenho certeza que, assim, esse projeto tá mudando não só a sua vida, né? Mas ele vai estar mudando a vida de tantas outras mulheres. Sim. E eu tenho certeza que vai ser um orgulho muito grande aí você no futuro pro Theo. Eu Com tenho certeza que ele já certeza. tem um orgulho muito grande da mãe que ele tem, do ser que você é e dessa transformação toda que você tem tido, né? Sim. É nítido, as pessoas na hora que começarem a te conhecer um pouquinho vai ver o tanto que isso transformou a Camila, não só por fora, mas por dentro também, né? Sim, porque é o interno com o externo. A gente não consegue fazer uma coisa ou outra, tem que ser a junção de 2 coisas. Porque o seu interno vai refletir no seu externo, que é onde, né, a gente transcende ali no espelho, na roupa que você tá vestindo, no seu brilho, no seu olhar, e gostar do que tá vendo ali. Então faz toda a diferença. Com toda certeza. Eu acho que eu mesmo preciso de entrar nesse projeto aqui. Vamos lá, Porque eu falo Júlia. que a gente sempre tem algo a melhorar, né, gente? Sim. Assim, mulher é aquela coisa, a gente nunca tá satisfeita com nada, né? E vai muito além do peso. A balança, ela é consequência, né? Nós temos 11 pilares aí, que nós precisamos trabalhar esses 11 pilares. Então, quando a gente fala de peso, de balança, ela é o final. Então, assim, ele vai chegar, mas vamos tratar outras coisas primeiro. Exatamente, eu falo que assim, esse autoconhecimento é muito bom, né? Porque só a partir do momento que a gente entende isso, que a gente realmente consegue seguir para onde precisa ser seguido, né? Colocar energia onde precisa ser colocada. Ele é necessário. Então, quando você fala de energia, você vai gastar no lugar certo, com a pessoa certa. Você não vai dispersar sua energia em coisas que não vão ser boas para você, não vão ser válidas para você. E você vai deixar o que tiver que ir, e o que for bom, ele vai chegar. Nossa, perfeito. Uau. Nossa, que história, né? Tenho certeza que, assim, nós vamos ter vários outros episódios, que a gente vai trazer vários outros temas e que você vai poder falar ainda mais, né? Nós vamos ter episódios falando de saúde, que eu tenho certeza que o Estima-se vai estar ajudando muito mais. Com certeza. Né? A gente entender como que funciona, como que é, e colocar em prática mesmo na nossa vida, né? Porque ele me transformou. Ele foi o que realmente me transformou. O Altímice, ele não veio só pra mim. Ele chegou através de mim, da minha dor. Do lado do fundo do poço que eu fui mesmo, lá embaixo. E se eu conseguir, todas as mulheres que vierem chegarem até mim, vão conseguir também. Mas eu não sei se vocês já perceberam, mas normalmente as grandes coisas só acontecem no momento de dor, né? No Sim. momento onde a gente tá lá no fundo do poço, que a gente já não vê mais saída, é aí que a gente começa a se conhecer e a entender o que realmente é pra gente, né? Sim, É sim. incrível. Nossa. Agora eu vou passar para a Luana. Eu vou fazer a mesma pergunta para que a gente consiga seguir, para as pessoas entenderem um pouquinho qual que é o propósito de cada uma de vocês nesse mundo, né? O que a gente veio para fazer com a nossa história mesmo. Então conta pra gente também, Luana, um pouquinho qual que é o seu propósito de vida. Então, Júlia e Mari, Camila, né, e todos os ouvintes desse podcast, desse projeto incrível. Bom, para mim, falar de propósito, eu acredito muito que primeiro eu tive que buscar quem eu era, né? Então,
eu acredito que primeiro você se encontra, descobre quem você é, e nesse caminho você descobre o seu propósito. E eu também acredito que o nosso maior propósito, ele está muito ligado à nossa maior dor. Então foi nessa busca incansável para descobrir quem eu era, para vencer a minha maior dor, que eu descobri o meu propósito de vida. E hoje eu dedico a minha vida, eu dedico a estar ali, né, trazendo um conhecimento que eu acessei. E quando eu fui viver o meu processo de emagrecimento mesmo, que era a minha maior dor, eu falei, eu tenho um segredo nas mãos, né? E eu preciso levar isso para outras mulheres, porque isso é uma dor que muitas mulheres vivem, né? A dor da obesidade. Ô, Luana, e é uma coisa tão engraçada que, assim, eu e a Karina, a gente falando um pouquinho lá atrás, né, sobre o propósito mesmo que todo mundo tem, porque o propósito é o mesmo para todo mundo, né? E é o que a gente muito falou, que é crescer e contribuir. Sim. Então, se você cresce, você contribui. Se você contribui, você cresce. E essas duas coisas andam junto. A Camila acabou de falar nisso, né? O que ela trouxe para si, do que aconteceu com ela tá passando para outras pessoas. E é exatamente o que você tá falando também. Sim, e casando, né, com o que eu disse, quando a gente descobre quem somos, a gente vive a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, e a gente consegue transbordar na vida do outro, né? Então hoje eu dedico a minha vida a levar esse transbordo, servindo, contribuindo na vida de outras mulheres, e exatamente como a Camila disse aqui, né? Se eu conseguir, eu tenho certeza que todas as mulheres conseguem, elas só precisam acessar um conhecimento, porque aquilo que a gente sabe, né, tá nos levando aonde nós estamos, e é o que a gente não sabe ainda que vai nos levar para um próximo nível. E esse próximo nível, eu costumo dizer que é um nível leve, sabe? Quando você descobre quem você é e vive a sua essência, você consegue viver uma vida leve, que é exatamente a vida com propósito, né? Então, só contando um pouco da minha história, né? Como eu venci a obesidade. Eu passei a maior parte da minha vida lutando contra a obesidade, né? Por volta dos meus 20 anos, eu vivi 2 grandes traumas na minha vida. E na época eu não tinha consciência, né? E a comida se tornou ali a minha aliada. Então eu ganhei muito peso. E por trabalhar uma vida inteira dentro desse mercado, né, da farmácia de manipulação, eu sempre tive muitos acessos. Então me automediquei por muitos anos da minha vida e vivi um eterno efeito sanfona. Nossa. Então, eu desenvolvi um quadro de compulsão alimentar muito grande, que me trouxe muitas dores ao longo da minha vida. Eu falo que eu nunca consegui ser eu, de verdade, né? Eu estava sempre ali... Eu inventei uma Luana muito engraçada, sempre... Eu fiz da alegria, né, a minha maior grandeza, porque era onde eu me sobressaía, eu fazia piada de mim mesma. Nossa. E vivendo, né, essa dor, essa luta incansável com a obesidade, o efeito sanfona, eu descobri que a minha questão não estava em emagrecer, em perder peso, e sim em manter o meu resultado, que eu acredito que a maior dificuldade das pessoas que sofrem com obesidade não é nem viver o processo do emagrecimento, porque é uma fase, né? É você manter o seu resultado. Esse é o mais difícil, né? É a parte mais desafiadora, porque, de fato, precisa acontecer uma transformação. E isso tá ligado à mente, né? Não é o que você come, não é isso, né? Não é sobre isso. A questão com a obesidade, ela não está ao alimento, ela está em lidar com as suas emoções, né? Então, essa mudança, ela precisa começar na nossa mente. E foi isso que eu tive que entender e colocar na minha vida, né? Eu tive que entender que eu precisava viver uma transformação. E quando eu vivi o meu processo de emagrecimento, eu entendi que a forma como eu fazia uma coisa era como eu fazia todas as outras. Então, hoje, eu sempre falo, né? Eu falo para as minhas alunas, as minhas mentoradas, que emagrecer é amadurecer. Eu aprendi essa frase com uma grande mulher que eu admiro muito e foi a minha mentora de emagrecimento, e a gente precisa honrar as pessoas que trazem conhecimento para a nossa vida, porque eu falo que o conhecimento ele liberta, né? Mas não só o conhecimento com autoconhecimento, com ação, o movimento. Então, quando eu vivi o meu processo de emagrecimento, eu descobri isso e eu falei, eu preciso levar isso para outras mulheres, né? É preciso elas entenderem que elas não têm culpa de estar acima do peso. É o seu nível de consciência, né? É ter esse entendimento que não é sobre os quilos do corpo, são os quilos emocionais que a gente precisa eliminar de uma vez por todas para que a gente possa ter uma vida leve. E a leveza, ela vem de dentro para fora, né? E é exatamente essa questão da autoestima.
Então, o que eu levo para minha vida é que emagrecer é amadurecer. E o emagrecimento definitivo, ele está completamente ligado ao merecimento. Então, descobrindo quem eu sou, né, e me fortalecendo a cada dia, porque quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo, porque eu sou a minha maior inimiga. Então, tendo essa informação, né, trazendo aqui para o meu consciente isso, eu também consigo entender, né, ter clareza que eu posso me tirar desse cenário. Porque a gente está onde a gente se coloca, então a gente tem o poder de nos retirar desse lugar. Então, eu falo que a frase da minha vida, Júlia, você tem um poder de transformar a sua vida, porque você só precisa acessar esse conhecimento que vai destravar essa sua questão emocional, vai te ensinar a lidar com as suas emoções, porque o seu problema não está na comida, o seu problema está em lidar com as suas emoções, que é a parte mais desafiadora, né? E muitas vezes a gente usa isso como válvula de escape mesmo, Sim. né? Às vezes a gente não sabe lidar com determinada situação e, no seu caso, foi a comida, mas tantos outros são em drogas, em cigarros, em tantas outras coisas, né? Então, assim, realmente o lidar com as emoções é algo que dita a nossa vida mesmo, né? Se a gente não consegue ter esse entendimento, muitas coisas podem acontecer a partir dali. Exatamente. Né? Tem até uma frase, que eu não vou lembrar agora o autor, que fala, né? Que até o inconsciente, né? A gente fazer o inconsciente se tornar consciente, a gente vai acreditando que tudo na nossa vida é destino. É destino. E não é. É o nosso inconsciente que vai levando ali, a gente vai acreditando naquilo, porque nós somos resultados daquilo que a gente acredita na nossa vida, né? Com certeza. Então, o primeiro passo para conseguir vencer a obesidade, que é o que eu acredito, é você acreditar em você. Então, o primeiro passo é ter em mente que sim, é possível, porque o que eu mais escuto, né? Hoje eu utilizo as redes sociais como ferramenta para levar esse conteúdo até outras pessoas, até outras mulheres, é que eu não consigo emagrecer, eu já tentei de tudo e não consigo ter o resultado. Então, o primeiro passo é mudar o que a gente fala, né? Porque a palavra tem poder, né? A palavra tem poder e o nosso cérebro, pensando aqui, né, como funciona o nosso cérebro, a nossa voz é a primeira voz que ele escuta. Então, só de você falar que não consegue, o cérebro já entende isso. Já né? entende que você não vai conseguir, né? Então, o primeiro passo é acreditar. E o segundo é você ter todos os dias pequenas atitudes, né? Porque o que eu mais vejo é que as pessoas querem escalar o Monte Everest quando pensam no emagrecimento. Mas é o básico que funciona. Não, então, e é um dia de cada vez, né? Não adianta você já querer um dia você fazer a dieta toda bonitinha, fazer tudo, e no outro dia você não fazer. Tem que ser uma constância, e né? isso não se sustenta, né? Então, quando a pessoa fala eu defendo muito o emagrecimento sem dietas, porque eu não fiz dietas para eliminar 35 quilos, eu mudei de fato a minha mentalidade, a minha forma de ver a vida. E quando a gente fala para mudar o olhar, não é mudar a posição do quadro, de uma paisagem, é mudar a forma como você enxerga a vida, né? Como você vê as coisas e começar a dar um novo significado. Então, hoje eu vivo a minha vida buscando essa busca incansável, né? Por viver o que eu sou, o que eu sinto verdadeiramente, para que isso possa transbordar em outras mulheres. Então, esse é meu propósito de vida. Uau, né? Nossa. Eu sempre falo com as minhas alunas, né? Acredita em você, sabe? Reconecte com quem você é. Quem é você? Eu sempre faço essa pergunta, né? Viver uma vida com propósito é você saber os seus papéis aqui na Terra, né? E exercer eles com maestria. Então, quais são os seus papéis hoje? Mas nós vamos ter muita oportunidade de aprofundar e falar sobre isso, né, Esse Júlia? é só o começo. A gente também não Só pode o falar começo. tudo, porque senão daqui a pouco, né, as pessoas Tem já que vão estar deixar a sabendo. Tem que cereja do deixar, bolo, né? tem que deixar algumas coisinhas para depois. Ai, com toda certeza. Mas assim, Luana, a gente já agradece muito por você compartilhar isso com a gente. Tudo que você falou é muito válido, porque, de fato, a gente só muda aqui primeiro, né? Sim. Antes da gente mudar qualquer outra coisa, o que precisa ser mudado, de fato, é a nossa mentalidade. Sim. Então, assim, valiosíssimo, né? Eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para muitas pessoas também que vai estar ouvindo. Assim como fez o que a Camila falou, fez sentido para mim, tá complementando um pouquinho com o que você tá falando também, porque eu Coisa acho que boa. todos nós podemos mudar um pouquinho, né? A gente sempre tem algo para melhorar, algo para mudar no nosso dia a dia. Sim. Então, assim, te agradeço muito por você estar compartilhando isso aí com a gente. Obrigada. E essa transformação, ela acontece, né? Essa mudança de mentalidade, quando a gente toma uma decisão, né? Então, Tudo é decisão, né? tudo é uma decisão. Tudo é uma decisão. Agora eu vou falar um pouquinho também com a Mari Pompeu. Mari, eu sei que assim,
eu acho que ela vai até emocionar um pouquinho a gente, sabe? Então, assim, se por um acaso escorreu uma lágrima aqui, gente, foi um cisco que caiu no meu olho, vocês não reparem. Mas, Mari, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa história incrível aí também que você tem, que eu tenho certeza que vai estar agregando ainda mais aí essas outras histórias maravilhosas da Camila e da Luana. Ai, meninas, é sempre um prazer para mim poder contar a minha história, né? E eu decidi, né, através de uma decisão, eu resolvi colocar a minha história num papel, porque era uma história muito bonita para eu poder guardar somente para mim. E através do meu propósito, eu entendi que eu precisava de ajudar muitas outras pessoas que passam pela perda. E no caso eu perdi uma filha, né, por conta de um tumor cerebral. E ao mesmo tempo que eu a perdi, eu ganhei uma outra, né? Foi um duelo na minha vida, entre a vida e a morte, assim, ao mesmo tempo. Eu não tenho como falar do que eu vivi, gente, sem expressar a minha gratidão. Minha gratidão a Deus, a tudo que Ele fez e faz todos os dias na minha vida. Porque por maior que fosse a minha dor, eu não enxergava nada além do amor de Deus na minha vida. O tanto que Ele me sustentava, o tanto que Ele estava ali comigo, o tanto que era real a presença na minha vida. Então eu falo que assim, eu tive o privilégio de ter uma intimidade com Deus que muitas pessoas não conseguem, que têm dificuldade de acessar. Ô Mari, e até complementar isso aí que você falou, até mesmo porque muitas das vezes nos momentos difíceis, o que a gente costuma falar é que Deus não existe, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. E enxergar da forma com que você enxergou a situação pela qual você passou é de uma maestria que são para poucas pessoas. Então, de fato, você foi escolhida por Deus, porque Ele sabia que você teria um outro olhar com relação a isso tudo. É por isso, porque foi tanto amor, gente, era tanto amor, eram tantas pessoas boas no meu caminho e Deus ia abrindo as portas, iam colocando pessoas, lugares que me permitia passar, né? Então, não tinha, óbvio, um sofrimento, a dor, tudo isso existia, né? Mas era muito amor, era amor demais e eram dois corações, né, gente? Batendo dentro de mim. Nossa. E eu falo que era isso que me sustentou, isso que me deu força, né? A minha gatinha dentro de mim, compartilhando comigo ali os sentimentos, né? Porque por muitos momentos eu me culpava de me sentir triste, eu tinha medo de que aquela tristeza que eu estava vivenciando, pela dor de, né, ver minha filha, minha primeira filha, passar por um tratamento de câncer, fazendo sessões de radioquimioterapia, eu tinha esse medo de que aquilo pudesse prejudicar a minha filha dentro de mim. Não, e eu consigo assim, eu ainda, infelizmente ainda não sou mãe, mas eu tento pelo menos colocar um pouquinho no seu lugar, né? Você como mãe, ver a sua filha passando por isso tudo e você não poder fazer nada, é algo que assim, é muito eu difícil. Eu podia, Júlia. Era gratidão. Eu agradecia. Olha, uau, nossa, eu tô arrepiada. Eu agradecia a Deus, porque Ele estava me dando a oportunidade de estar com as duas. Olha isso. Eu sempre estava com as duas, em qualquer momento, Ele me permitiu que eu estivesse com as duas. Até no dia que ela se foi. Estávamos todas juntas. Foi um encontro de almas mais lindo, gente, que meus olhos já viram. Ver as duas aqui, nesse plano terrestre, foi uma coisa assim que é gratidão. Eu tenho que agradecer. Agradecer. O tanto que eu agradecer ainda vai ser pouco. Porque neste meio tempo, eu convivi, gente, com várias famílias vindas do interior sem condições alguma. Ainda assim, na maior dificuldade, a única coisa que resta é essa, né? Porque poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido muito mais difícil, eu poderia não ter acesso à equipe médica que eu tive, eu poderia não ter o conforto da minha casa. E eu tinha tudo isso. Então, eu tinha que agradecer. Ô, Mari,
E assim, isso né, o que a gente falou, que todos nós temos o mesmo propósito e através do propósito nós temos missões. Eu não tenho dúvidas que essa foi uma missão, assim, grandiosa que você teve, né? Mas assim, conta um pouquinho pra gente como que você pôde perceber isso tudo, que isso era uma missão que Deus estava colocando pra você através do propósito seu que você tem de vida. Como a gente costuma ouvir, só vive o propósito quem suporta o processo. Uau. É isso. Por muitas vezes eu ouvi essa frase, mas eu não conseguia encontrar o sentido dela dentro de mim. Por muitas vezes eu procurava esse tal propósito que as pessoas tanto dizem, né? Como que é viver esse propósito? Onde eu encontro esse propósito, né? Tem algum lugar para comprar? Se tivesse, a Né? fila estaria enorme, né? Não tenho Gigantesca, dúvida né? disso. E eu, né, vivendo numa vida ali no modo automático, passei por todas as fases do luto, né? Tive depressão, precisei de entrar com antidepressivo. Faço até hoje terapia, eu acho que vou fazer pro resto da minha vida, porque falo que todo isso mundo é tem que fazer. libertador, isso, eu não tenho dúvida de que isso foi algo que me sustentou e que me sustenta até hoje, né? E não tem como, assim, eu não falar de propósito sem transbordar realmente na vida do outro, né? Então, eu entendo que o propósito não é sobre mim, não é sobre a minha história. É sobre o outro. Você foi no ponto-chave, né? Porque a maioria das vezes as pessoas querem achar o propósito que as beneficie, mas o propósito não é sobre a gente. Não Você é falou tudo, né? Você Não desvendou o mistério aí para muitas pessoas. O propósito não é sobre nós. Se a gente pegar como base crescer e contribuir, né? Ou contribuir e crescer, sempre vai ser sobre o outro, não vai ser sobre nós. Se a gente for pegar isso tudo para nós, nós teremos pessoas egoístas e provavelmente a gente não vai estar cumprindo a missão que a gente tem aqui nessa terra, né? Não é isso que Deus quer de nós. Então, assim, o que você falou, assim, faz total sentido, porque é sobre isso. É sobre o outro, o propósito é sobre o outro. E foi por isso que eu tomei a decisão, a gente, né, começou aqui falando, né, sobre tomar decisão, foi por isso que eu tomei a decisão de escrever o meu livro. Esperar nunca fez tanto sentido. Porque eu tenho certeza que este livro ele vai realmente alcançar voos inimagináveis, ele vai chegar na vida de muitas pessoas, ele vai ajudar muitas pessoas que passaram pela perda de um filho, pela, né, a mulher que perdeu o marido e vice-versa, e pessoas que perderam um grande emprego, algo que para ela tinha um significado muito grande na vida dela. Então, não é um livro, assim, tão somente voltado aí para esse público aí de mães que perdem os filhos. Ele vai muito além disso, né? Eu acho que ele traz um resgate ali do que é fé, do que é gratidão, do que é ressignificar, né? Porque é algo que eu quero fazer e que eu entendo que está dentro deste meu propósito, que é ajudar as pessoas a ressignificar a dor através do amor. Nossa, né? Então, eu maravilha. até criei uma comunidade para isso, né? Então, eu espero que as pessoas, né, que tiverem interesse de entender um pouquinho mais como funciona essa comunidade, entra lá nas minhas redes sociais, que a gente tem um grupo aí voltado aí com toda uma estrutura para a gente ir trabalhando aí os pilares para que as pessoas consigam, de fato, ressignificar essa dor. Porque mais do que isso, meninas, é possível a gente voltar a ser Nossa, feliz. muito. Sim. Sabe? Todos nós temos esse direito e é isso que Deus quer da gente. Vendo você falando assim, é realmente assim muito motivador para todas nós, porque eu tive já a oportunidade de ler o seu livro. É um livro assim incrível. Eu não sou mãe, mas assim me coloquei no seu lugar e tem empatia mesmo, né? Às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas que às vezes a gente não consegue ter dimensão do que foi o que você passou. Então hoje eu faço inclusive um convite. Quem não teve oportunidade ainda de conhecer o Esperar Nunca Fez Tanto Sentido, conheçam essa história, porque não tem como a gente ler esse livro e sair da mesma forma com que a gente entrou lendo, sabe? A gente passa a dar um valor muito maior para a vida e até mesmo para as pequenas coisas que a gente reclama no nosso dia a dia.
dia, a gente começa a ver que às vezes o problema que a gente acha que tem é muito menor, é do tamanho assim de uma azeitona. Então, eu acho que todos precisam de ter esse conhecimento, sabe, desse livro. Todas as pessoas precisam estar cada vez mais assim, se doar um pouco pelo outro, né? Se colocarem no lugar do outro, porque às vezes a gente julga tanto, a gente fala tanto sem nem saber o que talvez o outro passe, né? Então, assim, eu quero te parabenizar mesmo por essa iniciativa, por essa coragem e principalmente por esse recorde, né? Porque escrever um livro foram, acho que 22 dias, 22 dias. 22 dias. 22 dias. Você ficou o quê? Escrevendo dia e noite, o dia inteiro, né? Foi, gente, foi incrível, assim, foi... Na verdade, assim, doeu muito, né? Tiveram momentos, assim, de muita dor. Foram dias e noites, né, que eu me dediquei no início desse ano. E foi reviver realmente um passado de dor, mas também de muito amor, né? E foi maravilhoso, gente, assim. Ai, que lindo. Foi muito legal, assim. Eu já tô doida pra escrever o outro, porque eu adorei essa história de escrever. E aí, assim, né, ver o seu relato após ler um livro, saber que você não é mãe e você se sentiu tocada, é uma sensação de dever cumprido, E sabe? pra quem é Mais mãe, combustível, né? Mais combustível. E pra quem é mãe, o filho é uma coisa mais importante, né? É uma coisa mais importante pra mim. Mas pra quem é mãe, você dá mais sentido àquilo que você tá vivendo. Seja pra sentar, pra brincar com seu filho, 5 minutos que você tem. Sim. Você vai dar importância pra esses 5 Pra aquilo que minutos. você faz. Porque o nosso dia é corrido, a rotina engole a gente. Mas aquele momento que eu sentei, que eu li o livro em 2 horas. Eu não conseguia parar de ler. Eu também não tava conseguindo. Eu lia, eu chorava e eu tava sem o Theo no dia e eu queria que ele chegasse logo porque eu queria pegar ele e falar assim, é meu, tá aqui, eu vou fazer qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa. Mas quando a gente tem um outro lado da história, você começa a enxergar tudo de forma diferente. E foi isso que o Esperar fez tanto sentido, fez muito sentido pra mim, pra poder enxergar o meu filho, os pequenos momentos que pra gente às vezes é uma besteira, mas só quem passa pelo processo vai saber o que tá sentindo. Eu tive a oportunidade até de compartilhar com a Mari. Eu não consegui ler tudo num dia só, porque era de noite, eu já tava lutando contra o sono. Mas eu pude compartilhar com ela os sentimentos que eu tive, né? Primeiro por essa questão de não ser ainda mãe e ter o sentimento, né? De tentar pelo menos um pouquinho me colocar no lugar dela. E até mesmo pelas coisas que eu passei com relação à minha saúde. Eu cheguei a contar pra Mari que eu cheguei a sentir gosto de quimioterapia, de sentir o cheiro de medicação. Eu cheguei a sentir tonteira, de tão assim, intenso que é o livro dela. Real, né? Real. Você vê que aquilo ali não é um conto, né? Uma história, é uma vida real que aconteceu ali. Né? Então, assim, não posso falar muito para não dar muitos Isso. spoilers, mas, assim, a dica que a gente dá, né, meninas, é que, assim, comprem esse livro, assim como Leiam. isso, conheçam o trabalho da Mariana, conheçam o trabalho da Camila, conheçam o trabalho da Luana, porque eu tenho certeza que todos vocês vão aprender muito com essas grandes mulheres. E assim, pra fechar um pouquinho, eu queria fazer um bate-volta aí com vocês. Eu vou falar uma palavra e vocês me falam só o significado que essas palavras têm pra vocês, tá? Camila, então, bate-volta. Eu vou Vamos falar lá. a palavra e você me fala o significado que ela tem pra você. Tá Primeiro, bom. filhos. Meu maior presente. Desafios. Necessários para motivar a sua vida. Passado. Uma biblioteca. Uau. Uau! Que forte! Que forte. Agora, Luana. Luana, fala pra mim. Sonho. Ter liberdade geográfica e poder levar esse conhecimento aonde eu estiver, em qualquer lugar do mundo e atingir o maior número de pessoas. Uau. Meta. Meta. Não quero colocar meta. Eu quero alcançar o impossível. Uau! Uau! E finaliza pra gente falando uma frase que faz sentido pra você. Você tem o poder de transformar a sua vida. Eita! Muito bem, parabéns. Agora, Mari, fala um pouquinho também pra gente desse bate-volta aí. Família, o que é família pra você? A Santíssima Trindade. No- Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, Mari isso me não vai- emociona. Isso A me Mari faz a emociona gente muito. chorar. Isso me dá uma porrada que você não faz ideia do tanto. Nossa, isso é muito forte pra mim. Fala pra gente, sucesso. O que é sucesso pra você?
felicidade. E eu posso completar Sim, o que é felicidade? Felicidade para mim é progredir. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Nada contra o outro, é tudo eu comigo mesma. Né? Vence quem se vence. É você Exatamente. contra você todos os dias, então felicidade é igual a progresso. Sim. uau. E, Mari, agora pra finalizar, fala pra gente um dia perfeito, uma palavra que feche isso aí. O que seria um dia perfeito pra você? Um dia perfeito para mim. Se eu fechar meus olhos aqui, imaginar como seria meu dia perfeito, eu estaria acordando às 5h30 da manhã, indo para academia, voltando, fazendo o meu café da manhã para minha família, sentando à mesa com os que eu amo. Eu levaria minha filha para as terapias. Eu chegaria depois das terapias, faria o almoço para minha família. Eu iria trabalhar e eu estaria aqui neste momento, reunida com vocês. Porque nada é do nada. Nada é do nada. E o meu dia incrível é o dia que eu vivo, porque é o dia que eu tenho a certeza de que eu tô viva e de que a gente tem que viver o presente. Uau, nossa, que lição, né? Isso é uma lição mesmo de vida pra gente. É incrível, meninas, assim, nós estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Mas assim, eu tenho certeza que muitos virão, que a gente vai trazer muito conteúdo, assim, muito rico, né? Com muita propriedade pra passar e pra ensinar mesmo pra todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Eu agradeço por cada uma de vocês, pela vida de cada uma de vocês, para que vocês, eu tenho certeza que cada uma tem um propósito incrível e que juntas a gente vai poder ajudar não só para o nosso crescimento, mas justamente para contribuir na vida de outras pessoas. Encorajar outras mulheres, né? Com toda certeza. Que existe uma vida com propósito, né? E ela é maravilhosa. Nossa. Sim, Maravilhosa. E Leve. saber que os processos, os percalços existem, que você precisa passar por eles para poder crescer nisso aí. E quando a gente passa, a gente fica com mais força, né? E a gente, como a meta, né? Não ter meta. Se chegar na meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. É isso aí. O lá nunca chega, né? Não. Você chegou lá, você arruma outro lá para você poder Porque alcançar. você começa a acreditar que é possível, né? Possível. E às vezes a gente passa uma vida inteira assistindo a vida do outro. E é importante a gente começar a ter acessos, né? Entender que é possível pra gente também. Com toda Com certeza. certeza. Então, meninas, gratidão por cada uma de vocês. Que Deus continue Agradeço, A gente abençoando. que agradece. Que vocês tenham muita prosperidade aí na vida de vocês. E para que a gente continue aí Sim. com essa missão que a gente tá. A gente Com que toda agradece, certeza. né? Eu acho E, que ó, meninas, e assim... fica aqui o convite para ficar acompanhando a gente, Isso porque aí. grandes coisas estão por Com vir. E seguir a certeza. gente nas nossas redes sociais, Sim, né? por favor. Que é muito importante também. Com certeza. Um beijo a Beijo, todos. Júlia. Muito Obrigada obrigada. pela Muito oportunidade. obrigada. Obrigada a Gratidão pra vocês. vocês. Foi um Gratidão. prazer dividir essa mesa com mulheres. Meu amigo!